questão da violência dentro das escolas preocupa o país inteiro, ainda mais depois do massacre na semana passada no Colégio do Rio de Janeiro, né, Paola? É verdade. E aqui o que chama a atenção dos educadores são as brigas entre os estudantes, na maioria das vezes entre meninas. Volta e meia a gente recebe vídeos com alunos se enfrentando, rolando no chão, situação que desafia professores e pais. Ainda é difícil para Edson acreditar no que aconteceu. A filha dele, de 14 anos, foi agredida na escola. As imagens gravadas em um celular mostram a briga. A filha de Edson, de blusa branca, apanha de outras 2 alunas. Ela me contou que, durante o período que estava estudando, disse que as meninas prometeram de pegar ela, de surrar ela. Daí eu perguntei mais o motivo. Ela falou, não, pai, só porque eu olhei e disse que eu fiquei encarando ela. Eu fiquei chocado, fiquei transtornado, porque, nossa, aquilo é um filho teu, aquilo dói. Já o filho de Ângela, de 16 anos, foi espancado no banheiro por um grupo que não estuda na escola. Ele só lembra que chamaram ele de marica e se ele ia encarar. E daí ele levou uma pancada na cabeça. Ele está todo machucado, teve lesões na cabeça. E ninguém toma providência, gente. A violência está demais. Os 2 alunos agredidos estudam no Colégio Estadual Luci Requião de Melo e Silva, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O diretor não quis gravar entrevista, mas chamou os pais, professores e a Guarda Municipal para uma conversa. A fúria dos alunos também era um problema no Colégio Estadual Brasílio Vicente de Castro, na cidade industrial. Uma série de medidas ajudou a mudar a realidade. Com a autorização dos alunos, tem revista surpresa toda semana. Algum probleminha da gente olhar a mochila? Não? Então coloca a mochila em cima da mesa para nós, por gentileza. As brigas são tema em sala de aula, discutidas em todas as disciplinas. Com muita conversa, eles têm conseguido evitar as agressões. Avisa a professora, se a professora não resolver, vem a coordenação. Aqui sempre é resolvido. Todo tipo de briga sabe que é resolvido aqui, né? Então não pode, por iniciativa própria, querer resolver a situação de briga. Não pode. Sempre acaba numa situação pior. O diálogo é o caminho para se resolver isso? Não vejo de outra forma, né? Conversando com eles, orientando, porque às vezes ele está fazendo alguma coisa que ele não tem o conhecimento das consequências que isso vem trazer para ele, né? Então, se uma conversa só em nível de orientação não resolve, a gente chama os pais, não dando certo, a gente convida também a patrulha escolar, às vezes a reunião com os pais e com os alunos envolvidos na confusão, né? E a gente consegue minimizar. Há 2 anos, a direção, com a ajuda dos pais, comprou 9 câmeras de monitoramento que foram instaladas em todo o colégio. Na cantina, nos corredores, no ginásio e aquela ali, a principal, que capta imagens aqui do lado de fora, onde as agressões eram constantes. Desde que o controle passou a ser feito, não houve nenhuma briga no portão da escola. Olha, eu acho que é bom por causa que a gente está sendo vigiado, é uma segurança a mais que a gente tem. O pessoal evita muito de fazer bagunça, dá uma sensação de segurança. São coisas que acontecem em todas as escolas, mas elas têm que ser feitas assim, meio que diariamente, né? A gente tem que estar sempre antenado nos problemas, né? Professor em sala de aula, percebendo se há uma movimentação diferente dos alunos, equipe pedagógica, para que a gente possa agir e sanar o problema antes que a confusão vá para a rua. E nós convidamos para conversar com a gente a psicóloga Adriana Araújo, que é do projeto Não Violência. Bom, Adriana, essa imagem que a gente mostrou não são novidades para você, né? Mas o que choca a atenção é que elas continuam se multiplicando, né? Sim. Eu acho que a gente pode entender que as escolas precisam parar para se avaliar, né? Então, o trabalho do projeto Não Violência vem no sentido de fortalecer a cultura de paz na escola. A gente precisa entender que é papel da escola efetivamente trabalhar para uma cultura de paz. E como a gente faz isso? Faz no dia a dia da escola, faz na relação professor-aluno, faz no trabalho onde você cria espaços de diálogo, que a reportagem mostrou que é muito importante, e isso previne, ao invés da gente ficar só lidando com as situações de repressão. Quando a gente acaba tendo que recorrer a câmeras, a revista, quer dizer, quem é que gosta de ser revistado? Ninguém gosta. Eu acho que é uma situação muito extrema que devemos trabalhar por esse caminho, devemos trabalhar pela prevenção, vamos fortalecer os valores da cultura de paz.
paz, o respeito, o diálogo, a confiança. A gente se sente mais seguro na medida em que a gente confia uns nos outros, né? E é isso que a escola precisa buscar. Exatamente isso. O que chamou a atenção, o que preocupa também é esse uso de câmeras nas escolas. Quer dizer, a gente chegou a esse ponto mesmo? Na verdade, a ideia é que não precisa chegar nesse ponto, né? E eu acho que a gente precisa resgatar essa reflexão sobre qual é o papel da escola. A escola não é um presídio. A escola não tem que buscar esse papel de ser só repressora. Ela trabalha com crianças e adolescentes que são as pessoas que estão em formação. Então, a gente tem que entender que faz parte do processo de formação do educando, ele, às vezes, agir de forma agressiva e agir de forma violenta. Ele está numa sociedade onde precisa aprender a agir de forma diferente. Então, quando muitas vezes nós adultos não sabemos lidar com as nossas emoções e estamos diante de um conflito, agimos de forma violenta, a gente muitas vezes faz isso, então a gente precisa realmente ensinar esse aluno a ele também lidar com essas emoções de uma forma diferente. O que ele pode fazer quando, por exemplo, um aluno xinga ele? Ele tem que partir para a briga? A reportagem fala, né? A menina olhou para ela e foi suficiente para ela agir de uma forma agressiva. Um olhar pode gerar violência? Então, é sinal de que ela não soube lidar com a emoção que ela teve, com esse sentimento que ela teve diante dessa situação. E é papel da escola ensinar isso. E tem um comportamento exibicionista nisso também, né? Porque eles brigam, se pegam, mas esse vídeo vai parar no YouTube, depois eles vão comentar, ele é visto por milhares de pessoas. Sim. Existe esse componente também, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar que a nossa sociedade está reforçando esse componente de violência, né? É legal aparecer sendo violento. Então, a gente precisa entender que a gente tem que usar outras referências da cultura de paz. Quais são as nossas referências hoje? Quem são para nós as referências? Então, quem são para esses jovens? Referências de violência ou referências de paz? Então, como agir em casa, na escola, os pais, os professores? Quais seriam as dicas, além de prestar atenção, de conversar? Como é que tem que ser essa relação? Eu acho que o mais importante é a gente parar para buscar momentos de reflexão. Vamos refletir para ver como nós estamos agindo. A gente precisa entender que, enquanto adultos, nós somos exemplo e referência para esses jovens o tempo todo. Nós estamos usando do diálogo com os nossos filhos, nós estamos usando do diálogo no momento de violência que acontece na escola. Por exemplo, criar espaços de mediação de conflitos em sala de aula. É algo que algumas escolas já vêm fazendo com ótimos resultados. Diante de uma situação de conflito, vamos parar para que ambas as partes possam conversar, dizer o que elas sentiram e buscar um caminho que seja de solução para todos. Mais informações podem ser obtidas no site da ONG, né? Isso, www.nãoviolência.org.br. Tá certo. Muito obrigado pelas suas explicações e pelos esclarecimentos no Paraná TV. Obrigada a vocês. Obrigada. Trabalhar pela cultura da paz. Este é o objetivo de uma organização não governamental contra a violência nas escolas. Os alunos mostraram o que aprenderam em uma gincana. As peças de teatro mostraram como se deve agir em situações de violência, principalmente na escola, como é o caso do bullying. Durante 2 meses, 15 alunos foram capacitados para difundir a ideia de que a paz é o melhor caminho. Dá para resolver conversando, tendo um diálogo entre as pessoas, ou se for mais ou menos também. Cerca de 900 alunos de 22 turmas participaram da gincana, que arrecadou mais de 5.000 agasalhos que vão ser doados. O trabalho é desenvolvido pelo projeto Não Violência nesta escola do Centenário há 4 anos. Aqui, professores, pais e estudantes são incentivados a conversar sobre os conflitos e mudar de atitude no dia a dia. Muitas vezes se conversa sobre a coisa, mas não se pratica a paz, né? Acho que isso que a nossa escola está tentando fazer é praticar a paz. Na medida em que você conversa sobre esses assuntos de conflitos, violências que acontecem como o bullying e outros que acontecem entre alunos, entre professor e aluno, enfim, você consegue prevenir que essas situações ocorram.